perguntas, certo? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar no chat ao redor alguma dúvida procedimental ao redor da palestra e a gente vai resolvendo essas coisas. E acho que é isso. Se a Hayat quiser ir começando. Oi, Oi, tudo bem? tudo Boa e você? noite. Tudo bem. Boa Eu noite. gostei que tu conseguiu pronunciar meu nome direitinho, não deu problema. Ah, foi certo? Foi. A minha internet tá bem, dá pra me ouvir tranquilo ou tá trancando? Pra mim tá tranquilo. Tá ótimo. Peraí, deixa eu... Então fique à vontade, esse espaço é todo seu e a gente vai batendo um papinho essa noite. E Tá eu já vou ótimo. agradecendo primeiramente da sua presença. Estamos muito felizes de poder conversar com você hoje, dispor um pouquinho do seu tempo no meio Não, dessas eu que correrias. agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz com a iniciativa, eu acho que vai ser bem legal. Então, Obrigada. para quem não me conhece, meu nome é Hayat, eu sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tenho 22 anos, atualmente eu moro em Toronto, no Canadá, eu curso psicologia e eu sou filha de pais palestinos, a minha irmã mais velha nasceu na Palestina também. Eu fui a primeira de... Nós somos 5 no total, fui a primeira dos 5, a minha irmã mais velha nasceu na Palestina, no caso, mas a primeira dos últimos 4 a nascer no Brasil. Eu sempre soube assim das minhas raízes, mas nos últimos anos eu comecei a tentar aprender um pouco mais, me educar um pouco mais na questão palestina, porque eu percebi que tinha uma grande dúvida, assim, eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo, e eu percebia com o tempo que para as pessoas era a mesma coisa, tipo, era muito difícil, assim, eu ver esse assunto ser abordado nas escolas ou em noticiários, eu pesquisava, assim, no Google em português e não tinha muito conteúdo, tipo, eu tinha que procurar em inglês, assim, e assim. Então, eu espero que de alguma maneira eu consiga explicar para vocês como é o conflito da minha perspectiva, como filha de palestinos. E, de novo, agradecer o convite das meninas, porque eu fiquei muito animada. E eu espero que a gente consiga ter uma conversa bem legal. Então, para começar, tem algumas coisas que eu não sei se vocês estão familiarizadas, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu acho que são importantes e são válidas. Quando a gente fala do conflito Palestina-Israel, tem muito essa questão de muçulmanos e judeus. Muitas pessoas acham que é um conflito religioso, que é tipo, muçulmanos odeiam judeus, os judeus odeiam os muçulmanos, quando esse não é o caso. Eu sou árabe palestina, então, para mim, nós nos consideramos primos dos judeus. Por que eu estou falando isso? Porque tem dois termos que vocês têm que manter em mente quando a gente fala do conflito Palestina-Israel: antissemitismo e antisionismo. O que é o antissemitismo? Se a gente voltar lá para a Segunda Guerra Mundial, desde antes, a perseguição que os judeus sofriam, da questão do nazismo, de Hitler, isso é antissemitismo. Qualquer atitude preconceituosa, racista, direcionada ao povo judeu, simplesmente por eles serem judeus. Embora nós, árabes palestinos, também sejamos um povo semita. Eu, Hayat, sou semita também. Então, muitas vezes eu estou defendendo lá a causa palestina e o pessoal fala, mas tu é antissemita. Aí eu fico, mas aqui eu sou semita, tipo, não faz sentido eu ser antissemita por criticar as ações de um governo. E aí, então, a gente tem antissemitismo aqui de um lado, do outro lado a gente tem antisionismo. O sionismo em si, ele é um movimento que foi criado no final, por 1800, no final de 1800 mais ou menos, assim, antes de 1900 a gente já tinha esse movimento criado, que a frase original do movimento em si se direciona ao povo judeu migrar para o território da Palestina com a frase um povo sem terra para uma terra sem povo. O problema é, a gente tinha pessoas naquela terra e aí que entra a grande discussão para todos nós. Como é que funciona essa questão? Por que nós, palestinos, a gente não concorda com o sionismo? Porque a gente sempre vai... Eu, por exemplo, eu falo de mim, né? Eu sempre vou defender o direito de autodeterminação de absolutamente todos os povos, mas eu não tenho como defender isso quando vai se fazer às custas de outro povo, que no caso é o povo palestino, que é o meu povo. Quando a gente teve lá, agora eu vou explicar um pouco questões um pouco mais das Nações Unidas, históricas, assim, só para vocês terem uma ideia de como é que foi. Em 1947, bem no final do ano de 1947, as Nações Unidas lançaram a Resolução 181. O que é essa resolução? Essa resolução é conhecida como a Resolução da Partilha, que ela pega o território palestino
e divide esse território. Fala assim, ó, a gente vai deixar, sendo que os palestinos eram 100% da população naquela terra no território, e é importante ressaltar de que nós tínhamos judeus no território palestino, porque a terra da Palestina é sagrada para as 3 religiões monoteístas, tanto o cristianismo, como o islamismo, como o judaísmo. Então a gente tinha, naquela época, em 47, aproximadamente 33% da população que habitava a Palestina era formada por judeus. Então, essa resolução que foi lançada em 1947 falou: vamos dividir o território, vamos criar um Estado judeu e vamos deixar um Estado árabe. O problema é, como eu falei, a gente tinha 33% de judeus na época. O que essa resolução fazia? Ela pegava 57% do território inteiro e dedicava, separava para a criação de um Estado exclusivamente judeu, pegava 42% do território para deixar para os palestinos, e a gente ia ter 1% que tecnicamente seria controlado pelas Nações Unidas, como Jerusalém sendo a capital internacional. O que aconteceu com essa resolução? Como eu falei, a gente tinha pessoas que já moravam lá. Então, essa catástrofe que aconteceu em maio de 1948 ficou conhecida como a Nakba. Por que Nakba? Nakba em árabe significa catástrofe. Porque quando Israel se autoproclamou independente, em 48, a gente teve mais de 750 mil, tipo assim, gente, a gente tem que focar nesse número, tá? 750 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Então, é tipo assim, tu tá lá na tua casa, vão chegar soldados e vão falar assim, tu vai sair, e tipo assim, a gente teve aproximadamente 400 aldeias que foram destruídas ou incendiadas, mas a gente também teve casas que permaneceram da maneira que elas eram, que simplesmente mandaram ele sair e trouxeram uma família judaica, no caso, e colocaram dentro dessas casas. Quem se opusesse a isso, tiveram vários rituais em praças públicas, onde eles assassinavam as pessoas e mostravam o que iria acontecer a quem se opusesse. Vale lembrar também que, em 1948, quando isso aconteceu, Israel ficou com todo o armamento britânico pós-Segunda Guerra Mundial que estava naquela região. Porque a gente teve, os países árabes não concordaram com a criação de Israel, não concordaram com a maneira que foi feito, principalmente, e teve uma guerra, que muito se fala, a guerra árabe-israelense, no caso, no qual Israel ganhou, e eu sempre gosto de destacar, as pessoas falam, é que depende muito da perspectiva, digamos assim, né? Para mim, obviamente, é minha família, meu povo, tudo, mas eles tinham armamento de guerra, tipo, eles tinham um tanque de guerra, eles tinham um armamento muito pesado, e isso facilitou o processo de expulsar os palestinos de suas casas. Naquele ano, naquela época, foram 750 mil palestinos, e atualmente, esses 750 mil palestinos já se tornaram mais de 7 milhões ao redor do mundo. E é importante a gente falar disso por quê? Porque atualmente a gente tem mais palestinos fora da Palestina do que dentro da própria Palestina, o que é uma questão muito complicada, assim, né? Em 1967, Israel ocupou 3 vezes mais o território. Aí alguns pontos assim que eu acho importante também mencionar. Israel reconheceu, os palestinos não reconheceram a resolução da partilha, a gente não aceitou. Sinceramente, eu não vejo por que a gente aceitaria, tipo, de bom grado, assim, pega aqui a terra, faz o que tu quiser, a gente se vira, tipo, a gente vai embora. Mas Israel reconheceu essa partilha, a Palestina não reconheceu, só que o problema é, Israel reconhece, mas não segue. Porque depois de 67 ocuparam 3 vezes mais o território palestino. Então, atualmente, os palestinos têm 7% do que um dia foi a Palestina histórica. E como é que essa ocupação está sendo feita? A gente chama, eu pelo menos eu reconheço como um processo de colonização, porque o que acontece é, primeiramente, que a ONU não reconhece o território israelense pós 1967, porque a gente tem a Convenção de Genebra, que proíbe um país de transferir sua população para um território que ocupou militarmente. Então, isso que Israel faz atualmente é ilegal perante leis internacionais. Tipo, não é eu que estou falando assim, vozes da minha cabeça, estou tirando assim, falando para vocês. Isso aí são dados, são fatos, se vocês entrarem, vocês vão conseguir ver. Por exemplo, em 1947, a gente teve a resolução da partilha, que eu falei para vocês. Em 1948, a gente teve a resolução 194, que garante a todos os refugiados palestinos o direito de retornar à sua terra, algo que até hoje não existe. Por exemplo, os palestinos da diáspora palestina não têm autorização para voltar para a Palestina. Então, depois de 67,
Israel começou a ocupar militarmente o território palestino, avançando 3 vezes mais. E como é que isso é feito? Hoje em dia a gente tem o que é chamado de assentamento ilegal. Assentamentos ilegais, no caso, são pequenas colônias, pequenos assentamentos, vizinhanças, construídas por Israel em território palestino. Novamente, o que torna isso ilegal. O que que Israel faz? Israel ocupa o território palestino, tira palestinos de suas casas, demole as casas, cria essas vizinhanças, traz cidadãos para morar dentro dessas vizinhanças, porque aí assim eles estão ocupando o território palestino e isso impossibilita muito a futura existência de um Estado palestino soberano. E uma coisa que é muito importante mencionar também é de que Israel é o único lugar do mundo que necessita uma religião, tu se reconhecer etnicamente como um grupo para tu ganhar a cidadania. Então, se tu não se reconhecer como judeu, tu não vai ter todos os direitos no caso. A gente tem palestinos que moram em Israel, a gente tem palestinos que trabalham em Israel. Muitas pessoas falam que eles têm os mesmos direitos, só que não é bem assim. Um exemplo muito simples disso é, por exemplo, na compra e venda de terra. Os palestinos que moram em Israel não têm acesso a 80% da compra e venda de terras, principalmente das 3 principais entidades que são comandadas por judeus, exclusivamente para judeus, no caso. E esses assentamentos eles estão impossibilitando. Para vocês terem noção, atualmente a gente tem mais de 500.000 de judeus morando em assentamentos ilegais em território palestino. Então, quando a gente fala assim, a gente quer, por exemplo, ter um Estado palestino soberano, a gente quer conseguir ter a nossa independência, esses pequenos detalhes são coisas que nos impossibilitam. Aí tá, a gente falou desse ponto, é porque é muita coisa, assim, eu tô tentando fazer uma linha do tempo para que não fique nada muito solto assim para vocês. Vou dar o exemplo então das crianças palestinas. Inclusive, hoje eu compartilhei no meu perfil 2 vídeos, porque eu acho que as pessoas não têm muita noção do que é a realidade das crianças palestinas. Ambos os meus pais, como eu falei, eles nasceram na Palestina, eles foram criados lá, e várias vezes a minha mãe me conta várias histórias assim que eu escuto e eu fico tipo, é uma realidade tão distante da minha, sabe? Algo que eu nunca vivi, nunca tive essa experiência nem nada. Então, Israel também é o único lugar do mundo que processa casos de crianças em cortes militares. Nenhum outro lugar do mundo faz isso, só Israel faz isso. Atualmente, em Israel, se uma criança palestina jogar uma pedra em um soldado, pode pegar até 10 anos de prisão. E se essa criança jogar uma pedra em um veículo israelense em movimento com a intenção de machucar quem está dentro do veículo, pode pegar até 20 anos de prisão também. Atualmente, por ano, a gente tem em torno de 500 a 650, 700 crianças palestinas presas, em cortes, julgadas em cortes militares. E uma coisa também muito importante que é ilegal, no caso, é de que essas crianças, quando elas são levadas por soldados israelenses, elas são levadas para cortes militares e são interrogadas em salas nas quais os pais delas, os responsáveis, quem quer que seja, não pode estar presente e não tem câmeras nessas salas. Então é só a criança e o soldado. Aí, tipo, vamos supor, tem várias crianças que já relataram abuso psicológico, físico, várias questões, só que acaba sendo a palavra do soldado contra a palavra da criança e fica um pouco fica complicado, assim, sabe? Um caso que eu sempre gosto de mencionar é de uma menina, eu não sei qual é a idade de vocês agora que vocês estão assistindo, mas essa menina, na época, ela se chama Ahed Tamimi, ela tinha 16 anos quando isso aconteceu, ela é de uma família militante que eles são muito ativos, vários familiares dela já foram presos. E outra observação, Israel também comete a prisão política. Como é que é essa prisão no caso? Eles podem te prender sem provas, porque eles te acusam de estar armando algo contra o governo. Inclusive o meu tio, acho que faz um tempinho já, assim, meu tio nunca foi envolvido com qualquer partido político, nunca, assim, falou abertamente sobre nada, porque lá tem muita censura. E aí eu lembro eu lembro, assim, de escutar minha mãe chorando no telefone, aí ela me falou que no meio da noite, que os meus avós, eles têm um prédio lá, aí é o meu tio no primeiro andar, meus avós no segundo e meu outro tio no terceiro. Aí eles entraram no meio da noite, fizeram todo mundo sair da casa. Os soldados, no caso, que estavam lá,
quebraram móveis, para vocês terem noção, fizeram, tipo, as necessidades deles no chão na casa da minha avó, e tiraram, tipo, meu tio e levaram meu tio com eles, porque eles falaram que meu tio estava armando algo contra o governo israelense, sem provas, sem nada. A gente ficou, tipo, 2 meses sem escutar nada dele, sem saber se ele estava vivo, sem saber se ele estava morto, sem sa tipo, nada, 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 porque eles têm essa autoridade, entendeu? Sendo que eles fazem isso em território palestino, que eles não têm autoridade para fazer isso, mas na teoria e na prática são coisas diferentes. Então, a Retamime, no caso, essa menina, na época que isso aconteceu, ela tinha 16 anos. Ela e o primo dela foram para um protesto pacífico que aconteceu numa sexta-feira. E o primo dela, de 15 anos, Mohamed Tamimi, ele levou um tiro de borracha na cabeça. Inclusive, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que tipo, tem foto dele com o crânio dele todo deformado. E isso na época ele tinha 15 anos, tipo, ele sobreviveu, graças a Deus, tipo, até hoje ele tá vivo, assim, tá bem dentro do possível, né? E aí, no mesmo dia, alguns soldados israelenses foram na casa da Ehed, entraram no quintal da casa dela, tipo, sem permissão, eles só entraram, e saiu um vídeo dela chutando um dos soldados. Depois de 2 dias, os soldados voltaram para casa dela e prenderam ela. E ela ficou presa também por meses por causa disso, tipo, sendo que no mesmo dia que ela chutou um soldado, um colega dele deu um tiro na cabeça do primo dela, sabe? E aí a gente vê, assim, tipo, que realidade é essa de uma criança que o teu primo leva um tiro, aí tu dá um chute, quem vai preso é tu. Tipo, se a gente parar pra pensar, sabe? E aí tem muitas coisas, assim, que impossibilitam. Minha mãe me conta várias histórias, assim, e daí volta para essa questão, assim, sabe, do sionismo. Por que que eu aperto tanto, assim, nessa tecla? Porque eu converso com várias pessoas sobre a questão Palestina e Israel, a gente concorda em vários aspectos, discorda em vários aspectos. Eu acho que o principal ponto é sempre a gente ter respeito na hora de dialogar e entender que, tipo, as pessoas vão ter opinião diferente da nossa. Mas uma opinião que eu não consigo ser muito flexível é em relação ao sionismo, devido ao que o sionismo fez. Na Nakba, os soldados que ocuparam as casas, que expulsaram os palestinos, foram soldados sionistas. Sionismo, atualmente, é o que rege o sistema político de Israel. Então, é um sistema de colonização que, para mim, na minha perspectiva, ele visa priorizar um grupo étnico ao invés acima de outro, digamos assim. Tanto que, por exemplo, a gente tem na Cisjordânia até hoje o que é conhecido como o Muro do Apartheid, que é um muro ilegal. Tem resolução das Nações Unidas que pede a remoção desse muro, mas até hoje, tipo, nada foi feito a respeito disso. E é um muro, eu sempre gosto de comparar para fazer as pessoas entenderem um pouco, tá? Eu não vou saber falar os números direitinho, mas é mais ou menos essa média. Se a gente for pensar no Muro de Berlim, o Muro de Berlim, ele tinha aproximadamente 155 quilômetros e ele tinha 3,5 metros de altura ou 3 metros de altura. O Muro do Apartheid que a gente tem na Palestina, ele tem 755 quilômetros e ele tem quase 8 metros de altura. Então a gente pensa assim, tipo, tu vai pra Palestina, aí tu tá vivendo a tua vida e tem, sei lá, um muro assim enorme do teu lado que propaga essa questão do apartheid. Por exemplo, a gente tem os assentamentos ilegais que eu mencionei dentro da Palestina. Esses assentamentos ilegais têm estradas exclusivas que levam os colonos, os colonos são quem mora nos assentamentos, diretamente para Israel. Essas estradas deles são asfaltadas, são bem feitas, e os palestinos, quando tem que cruzar para Israel, quando eles podem entrar, porque tu tem que ter autorização. Por exemplo, eu tenho a cidadania palestina. Por lei, eu não posso entrar em Israel sem autorização. Tanto que quando eu vou para a Palestina, quando eu ia do Brasil, seria muito mais barato para mim pegar uma passagem, ir para Tel Aviv e entrar por Israel. Seria um voo a menos e eu economizaria tipo, quase 8 horas, porque eu faria escala. Então, uma viagem que levaria 12 horas me leva 48 horas, porque eu, por exemplo, eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, eu ia de Pelotas para Porto Alegre para São Paulo para algum país da Europa, sei lá, Portugal, Espanha, França, qualquer lugar que seja. Depois desse lugar, eu pegava outro voo para Jordânia, e aí eu cruzava a fronteira Jordânia-Palestina. Só que o que acontece, essa fronteira não é tipo assim, vou cruzar, vou caminhar 5 passos, eu cruzei. Não, são várias estradas, a gente tem que pegar vários ônibus, desce de um ônibus, sobe em outro ônibus, desce em outro, tipo, é um processo muito, assim, cansativo, sabe? Inclusive, eu lembro que da última vez que eu fui, a gente estava no segundo ônibus, a gente chegou na Jordânia, de madrugada, era tipo 2 da manhã, e a fronteira só abria às 7 da manhã.
Aí a gente foi até a frente da fronteira, tipo assim, o táxi nos largou, literalmente, assim, a gente sentou em cima das malas no meio da rua, esperando a fronteira abrir para conseguir cruzar para ir para Palestina, para casa da minha avó, no caso. E aí o segundo ônibus que a gente foi, acho que depois que abriu tudo, demorou, acho que era umas 10h30, parou assim no meio da estrada. Aí entraram soldados armados dentro do ônibus e fizeram todo mundo descer. Eles pegaram as nossas malas, abriram, revistaram, tipo, deixaram tudo no meio da estrada, a gente teve que juntar, a gente teve que botar no ônibus. E eu lembro, assim, quando eu era mais nova, eu ia para lá, eu não entendia muito bem, sabe, o que estava acontecendo. Então, por exemplo, assim, eu entrava e eu, tipo, eu consigo visualizar tudo assim na minha mente. Eu entro, aí é tudo branco, assim, tem os cachês, tipo, acho que é cachê, guidê, eu não lembro como é que fala em português, tipo, com os funcionários israelenses. E aí tu entra, assim, e tem vários guichê, isso, muito obrigada. Aí tu entra e aí tem vários soldados, tipo, com a arma, assim, com a mão na arma já. Aí eu lembro que eu era pequena, tipo, eu não entendia, sabe? Tipo, eu nunca me senti assustada, tipo, não vou dizer nunca, assim, porque quando eu estava dentro da cidade da minha avó mora em Hebron, eu dormia, aí, tipo, de noite, assim, tu escutava eles tinham, tipo, uns tanques de guerra que passavam no meio da cidade, tipo, às vezes para monitorar as coisas ou, tipo, ver como é que estava tudo assim. Aí, eu me perdi, eu estava falando de estrada israelense, eu vim para essa questão da fronteira, mas por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem as estradas exclusivas para os israelenses e a gente tem estradas para palestinos. Essas estradas para palestinos, a gente tem o que é chamado de checkpoint. Checkpoints são paradas obrigatórias para quem tem documentação palestina, onde eles fazem tu descer do carro, tu tem que passar, tipo, por um prédio, por um local. Tem vezes que eles não fazem tu passar pelo local, mas eles fazem tu descer do carro para eles te revistarem. E eu, assim, uma sensação que eu lembro muito de ter era, tipo, de humilhação, sabe? Tipo assim, eu parava, assim, eu lembro que eu olhava e, tipo, eles não achavam nada, porque não tinha nada para achar, entendeu? Tipo, eu não estava segurando a arma, não estava com nada. Tipo, eu estava indo da cidade da minha mãe para cidade do meu pai, e eu lembro que, tipo assim, a sensação que me dava era muito, tipo, de impotência e humilhação, porque eu falava assim, tipo, eles podem fazer isso, entendeu? Tipo, eu não posso fazer nada. E daí, isso é uma coisa que pesa muito, assim, sabe? Porque as pessoas falam, mas, por exemplo, os soldados israelenses, a população palestina, tipo, como é que tem essa questão de coexistir? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem em Jerusalém a Mesquita Al-Aqsa, tipo, o complexo da mesquita toda, que é a terceira mesquita mais importante pra gente que é muçulmana. É aquela que, tipo, tem ouro por cima, não sei se você, tipo, na parte de cima, não sei se vocês sabem qual é, mas ela é bem conhecida, assim. E para vocês terem noção, tipo, os palestinos não podem entrar lá, tipo, tu tem que pedir uma autorização por carta, e quem controla tudo isso são os soldados israelenses, tipo, quem controla a entrada e saída são os soldados israelenses. Então, tipo, eu lembro que da última vez que eu fui também, a gente estava dentro, a gente conseguiu fazer a reza, tipo, eu fiquei lá umas 3, 4 horas, eu aproveitei bastante mesmo. E aí, bem na hora de ir embora, assim, os soldados tiraram todo mundo para trazer os colonos para dentro, sendo tipo, não é um lugar sagrado para eles, entendeu? Tipo, obviamente, eu acho assim, quem quer entrar lá para visitar, vai à vontade, visita. É um lugar super sagrado, super lindo, mas eu não acho justo tu tirar as pessoas no horário de reza delas para trazer outras pessoas de fora para isso, entendeu? E só vou tomar água que eu tô falando. Se eu falar alguma coisa muito rápida, vocês se perderem, vocês me falem, tá? Porque eu me empolgo um pouco. Mas outro ponto que eu queria falar com vocês, eu estava vendo aqui os nomes, eu acho que a maioria, não todos aqui, são meninas, no caso. E uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar é a resistência das mulheres palestinas. Porque, por exemplo, assim, quando a gente tinha, desde antes da doutrinação de Israel, a gente tinha colonos sionistas que vinham da Europa por volta de 1932, 1936, e quem ficava na linha de frente, nas batalhas, tipo, na briga, assim, eram mulheres também. Isso é um fato muito importante. Mesmo quando a gente tinha inúmeras guerras depois com Israel, tinha questão cultural e as normas da sociedade, né? Que a mulher tinha que ficar em casa, que ela, tipo, não podia participar de certas coisas. E as mulheres usavam essa oportunidade para mandar memorandos
para líderes internacionais pedindo ajuda e apoio escondido. Tipo, elas faziam isso tipo muito escondido assim. Então, até hoje, assim, elas têm um papel fundamental. Assim, elas, para mim, quando a gente fala de resistência palestina, quem vem na minha, tipo assim, a primeira imagem que vem na minha cabeça são as mulheres palestinas, porque elas são guerreiras. Se a gente for falar, por exemplo, a questão de Gaza, é muito triste tu pensar, por exemplo, assim, em Gaza, eu tinha anotado aqui os dados para não falar coisa errada, tá? Mas em Gaza, por exemplo, a situação é muito mais crítica, e várias mulheres grávidas, elas não têm acesso a fazer, tipo, pré-natal, vários exames que elas têm que fazer. Tem casos de mulheres que perdem os bebês. A taxa de desemprego em Gaza é aproximadamente 44%. Acho que 3% da população tem acesso à água potável em Gaza. A gente tem aproximadamente também. Qual era o outro dado que eu ia falar? 80% das farmácias em Gaza, tipo, sabe quando tu tá doente, assim, vou lá comprar um Advil, um Tilenol, um paracetamol, seja o que seja, 80% das farmácias em Gaza não tem esse tipo de medicamento, não é de fácil acesso para eles. E uma coisa também um pouco engraçada é que quem permite a entrada de produtos ou qualquer coisa dentro de Gaza é Israel. E eu nunca esqueço, assim, saiu uma lista em 2017 com os itens que eram proibidos entrar em Gaza. Tipo assim, tu mora na Cisjordânia, tu quer mandar... Eu vou explicar um pouco mais essa questão de Cisjordânia e Gaza. Mas tu mora na Cisjordânia, que é uma parte da Palestina, onde fica, tipo, Ramallah, Belém, Hebron, esses lugares, e tu quer mandar alguma coisa para Gaza, Israel vai monitorar, tipo, todos os produtos que tu tá mandando. E aí, um dos produtos da lista que não era autorizado mandar para Gaza era chocolate. Tipo, sério, assim, tipo, eu não sei, tipo, de onde que eles tiraram, tipo assim, escolhe uma coisa pra gente não deixar entrar, vai chocolate, entendeu? E eram coisas muito aleatórias, assim, sabe, que não faziam sentido algum. Tipo, não deixa entrar medicamento específico, não deixa entrar isso, 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 isso. E isso complica muito nessa questão, sabe? Por exemplo, a gente tem na região da Palestina a Gaza isolada, tá? Gaza pega a fronteira com o Egito e a fronteira com Israel, e Gaza atualmente é considerada a maior prisão de céu aberto do mundo, porque para tu entrar e para tu sair de Gaza, eu que já fui lá umas 5, 6 vezes, nunca botei pé em Gaza, entendeu? Para vocês terem noção da dificuldade que é tu conseguir entrar em Gaza, e é muito pequeno, tipo, acho que, sei lá, 6 horas de carro, menos de 6 horas de carro, tu consegue ir para Gaza, entendeu? Tipo, de Ramallah para Gaza. Eu vou até pesquisar depois, eu não sei exatamente quanto é a distância. E aí na Cisjordânia a gente tem uma realidade completamente diferente de Gaza, mas ao mesmo tempo não chega a ser perfeito, sabe? Por exemplo, a amiga da minha mãe, ela queria mandar pra gente, assim, uns pacotes pra cá, e aí ela tem que ir pra Jerusalém, e, tipo, tu não pode declarar que tu tá mandando da Palestina. Tipo, eles fazem tu declarar que tu tá mandando de Israel os produtos, mas não da Palestina. Tipo, uma coisa, tipo, correio, entendeu? E isso impossibilita muito também as questões diplomáticas, de crescimento da economia palestina. A gente já teve inúmeros líderes, inúmeras pessoas que tentaram se envolver para solucionar o problema. Eu acho que os acordos que chegaram mais próximos disso foram os acordos de Oslo, que foi com Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel. E foram uma série de acordos, no caso, eles duraram em torno de 3 anos. Eu acho que eu tenho aqui, peraí, só para não falar data errada, eu tenho, porque eu acho que foi entre. Peraí. Eu não quero falar a data errada, mas tenho quase certeza que eu sei a data. Tá, não vou falar. 93 a 95. Eu acho. 93 até 95 ou 96. E esses acordos foram uma série de acordos que falavam, por exemplo, os israelenses vão tirar os assentamentos ilegais de Israel, os palestinos vão concordar em criar relações econômicas com Israel, reconhecer Israel tipo como estado independente, tipo inúmeros pontos assim que foi o que eles haviam combinado. Só que no final foi um acordo que não se concretizou. O primeiro-ministro israelense da época ele foi assassinado por um israelense de extrema direita que ele não concordava com os acordos. Ele falou, tipo, ele não concordava, e depois disso, quem assumiu o governo de Israel foi um partido de direita também, que segue até hoje, com o Benjamin Netanyahu no comando, no poder, no caso. E o Yasser Arafat, depois ele veio a falecer. Tem gente que fala que foi envenenado, tem gente que fala problema de saúde, tipo, são coisas da política que eu acho que a gente nunca vai saber direito, assim, aquelas teorias de conspiração que a gente tem na nossa mente e tal.
E eu não sei se vocês estão escutando, meu cachorro tá latindo. Eu vou tentar se incomodar muito, eu vou ali abrir para ele, mas eu acho que por enquanto não tá tão alto. E eu não sei se vocês estão sabendo também que a gente teve, por exemplo, em 2016, 2017, 2016, não, 2016, o acordo do século do Trump com o Netanyahu, que muito se fala assim que foi uma. Que eu vou explicar para vocês por que eu tô rindo assim falando disso, tá? Porque, por exemplo, assim, era um acordo para trazer paz para a região da Palestina e Israel. O problema é que ninguém convidou nenhuma parte palestina. Então ficou tipo assim: a gente quer trazer paz, mas a gente não vai convidar vocês, a gente vai resolver as coisas e aí depois só concordam, entendeu? E aí nesse acordo tinham coisas que pediam e tipo assim, os palestinos deviam ceder muito e, por exemplo, assim, pediu uma coisa que nenhum acordo anterior pediu, que foi o reconhecimento por parte dos palestinos como Israel sendo um estado exclusivamente judeu. Tanto que em 2015 Israel lançou uma emenda, eu acho que chama assim, se autodeclarando como Estado-nação exclusiva para o povo judeu. Israel também queria que o povo palestino fosse um povo desmilitarizado, queria tomar controle das fronteiras aéreas, marítimas e tudo, não reconheceria um Estado palestino de imediato, não removeria os assentamentos ilegais, e eles falaram assim: a gente não vai reconhecer vocês, mas se daqui a 2, 3 anos vocês não fizerem mais nenhuma merda, nada, assim, nos incomodarem, talvez a gente vai pensar em reconhecer vocês como um Estado independente. E aí, obviamente, as autoridades palestinas recusaram, foi uma tentativa que de tentativa não é um acordo do século, foi tipo um plano do século para cumprir com as agendas de Israel e que basicamente é legalizar tudo que Israel fez e ainda faz de legal. Por exemplo, os assentamentos ilegais, o acordo promovia: a gente não vai construir mais, mas a gente não vai construir mais assentamentos por 2 anos. Tipo assim, depois de 2 anos a gente vai voltar a construir e os que já tem lá a gente vai deixar. E aí são pontos como esses que tu perde um pouco a esperança, assim, sabe? Tu fica tipo, tá, tipo, como é que a gente vai solucionar isso, entendeu? Muito se fala da solução de um estado, muito se fala da solução de 2 estados. A solução de um estado seria, por exemplo, todo mundo morando no mesmo estado, com um governo só. 2 estados seria um estado israelense, um estado palestino. Só que o problema com isso é que nem eu falei, os assentamentos ilegais, eles diminuem muito a probabilidade de a gente ter um Estado palestino independente, porque se a gente pegar o que a gente tem da Palestina atualmente para criar um Estado, a gente tem pequenos pedaços de terra que são, tipo, ligados, assim, sabe? Tipo, isso aí não faz um Estado. A gente também quer, por exemplo, que os refugiados tenham o direito de retornar, porque é uma coisa muito triste tu parar para pensar, sabe? Inclusive, meu amigo, a avó dele mora em uma cidade chamada Dili, e aí ele estava me contando, assim, quando ele foi, que ele subiu, assim, no terraço, assim, da casa dele com o vô dele, no caso, e o vô dele, tipo, apontou, assim, e falou assim: tu tá vendo passando aquela montanha com as casas e tudo? E ele falou assim, era ali que a gente morava. Tipo assim, onde tá aquela casa ali, era ali onde a gente morava, onde a gente tinha nossas árvores de oliveira e tudo. E eu acho que é muito complicado isso, sabe? Porque, para mim, por exemplo, eu tô aqui de fora, eu tô falando as coisas, tô compartilhando as coisas, hã, eu tenho a minha vida, entendeu? Obviamente, a causa palestina faz parte da minha vida, mas para quem tá lá, eles têm um lembrete diário, entendeu? Toda vez que tu vai sair na rua, tu vai olhar para as montanhas, tipo, tu vai ver tudo o que tá acontecendo, entendeu? Inclusive tem a nova plataforma que se chama Clubhouse, e aí eu estava conversando numa sala e tinha uma moça que ela mora em Israel e ela é super pró-Israel e tudo, a gente estava conversando de boa. E eu nunca esqueço, assim, ela pegou e ela falou assim: "Ai, porque eu acho que tem certas coisas que os palestinos têm que simplesmente superar, não adianta ficar vivendo de passado". E aí eu lembro, tipo assim, eu sou uma pessoa muito calma, assim, porque que nem eu falei, tem certas discussões que não valem a pena. Espera aí, me dá um segundinho só. Vou ver se ele para de latir agora, desculpa, é que eu tô sozinha com ele, gente, desculpa mesmo. E aí eu lembro que eu estava nessa sala, assim, e eu sou muito calma, mas quando ela falou isso, assim, meu sangue subiu. E ela, o que que ela fa ela daí ela falou assim: "É, porque eu tenho parentes também que foram expulsos, da Europa". E ela não estava se referindo aos parentes judeus dela, tipo, era de outros parentes que eu não sei o que que era, não prestei muita atenção. E aí eu fico pensando, tipo assim, como é que tu quer que um povo supere, o massacre que eles sofreram,
porque é uma coisa que até hoje está na frente deles, entendeu? Quando tu sai na rua para ir para a escola, são soldados israelenses que estão lá. Quando tu vai de um lugar para outro, tipo, é uma opressão diária, é um sistema de colonização que o objetivo é pegar sempre mais terra palestina, e esse nunca deixou de ser o palestino, porque para a gente ver isso é só comparar o mapa antes de 1948 e depois de 1948. E são pontos assim que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente fala do conflito, entendeu? Tipo, essa questão de superar, essa questão de lidar, essa questão... Muita gente pergunta também, mas por que os palestinos, tipo, não saem de lá? E aí eu fico, tipo, cara, como é que tu vai sair, tipo, do que é tua casa, tua terra, entendeu? Tipo, como é que... É uma sensação muito nacionalista também, sabe? Aquela questão, tipo, de tu amar, de tu apoiar, e aí complica muito, assim. Eu tenho mais alguma... Eu não sei se eu tenho mais coisa para falar, se vocês querem fazer algumas perguntas, se tem algum tópico que vocês querem que eu fale, que eu aprofunde mais, ou não sei. Olha, se você quiser, a gente pode abrir para perguntas, o pessoal vai mandando no chat e daí a gente vai conversando, vai debatendo. Pode ser. Gente, quem quiser mandar pergunta. Só antes de eu esquecer, eu queria falar de uma questão. Raya, por que você acredita, assim, que, tipo, nenhum... Só um segundo que eu tô na aula simultaneamente. Porque você acredita que algum país árabe ele vai entrar em ação algum dia no SIG pelas questões que estão acontecendo na Palestina? Ou você acha que isso é, assim, impensável por questões geopolíticas? Eu vou te dar uma opinião bem sincera, assim. Não sei se eu vou ser um pouco grossa com essa... Não direcionada a ti, mas eu vou criticar os outros países, mas... Me dá um segundinho. Em questões de geopolítica a gente fala, tá? Na Palestina, que nem eu falei, a gente tem as três religiões monoteístas vivendo lá, um lugar sagrado, mas a gente tem uma maioria muçulmana. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode esperar nada de países com maioria muçulmana, de países árabes, porque no final acaba muito que é tipo interesse próprio, assim, sabe? Por exemplo, a gente vê que a Arábia Saudita, os países tipo dos Emirados em geral, tá tendo uma normalização. A gente tem, por exemplo, eu conheço vários libaneses. O Líbano é tipo metade metade, tá? Metade da população fala que não quer normalizar com relação com Israel, a outra metade culpa os palestinos pela situação que o Líbano se encontra no momento. Sendo que o conflito em 2006 entre Líbano e Israel não teve nada a ver com os palestinos e mesmo assim a gente teve esse problema. Então, assim, eu gostaria muito, porque a questão da Palestina é uma questão humanitária, é uma questão que envolve direitos humanos, eu gostaria muito que os países se envolvessem. O máximo que acontece é, por exemplo, assim, alguns países árabes, eles não aceitam pessoas que têm o passaporte carimbado por Israel. Por exemplo, assim, o Irã não reconhece Israel como Israel, reconhece como Palestina ocupada. O Paquistão não é país árabe, né, mas da Ásia em geral, não aceita também. Se tu carimbar o teu passaporte com Israel, tu não pode entrar. O Líbano é a mesma coisa. Por isso que muitas vezes as pessoas que vão visitar lá, elas vão pro Líbano primeiro e depois pra Palestina, porque se carimbarem teu passaporte, tu vai ter que, tipo, renovar para poder entrar no Líbano, senão não entra. Então, essas são, tipo, as ações que acontecem, mas eu acho que no final, que nem tu falou, entendeu? A questão de geopolítica são questões que eles estão priorizando a economia, os bens deles, assim, e é uma coisa um pouco complicada porque inúmeros países do Oriente Médio, no momento, eles se encontram em situações muito delicadas, né? Se a gente for ver a economia do Líbano, principalmente depois da explosão agora que a gente teve em Beirute, a situação da guerra civil na Síria também. Então, é muito assim... Eu, sinceramente, eu acreditaria mais de ajuda vindo de outros países do que de países árabes, o que é uma coisa muito triste de se falar. Só que uma coisa que eu posso dizer também é que aqui no Canadá a gente tem uma comunidade árabe muito grande. Assim, eu tenho vários amigos libaneses, vários amigos egípcios, tipo, de vários lugares assim. E a população em si apoia muito a causa, assim, eles são muito nacionalistas, assim, tipo, apoiam 100%, mas o governo é uma questão mais complicada. Não sei se eu respondi, eu sou só enchendo isso, assim. Não, respondeu sim. Até vem a questão dos Estados Unidos, né, no jogo,
que os países têm medo de se meter, colocando, né, em evidência o que está acontecendo no CIG, justamente pela questão dos Estados Unidos jogar contra eles, né? Sim, e uma coisa também que é interessante, assim, eu não gosto do Trump. Eu não gosto do Trump, assim, isso aí eu falo abertamente porque eu não tenho problema com isso, né? Mas, por exemplo, o governo Biden, depois de 36 dias ou 26 dias, eu não sei quanto foi, bombardeou a Síria. Então é aquela coisa, né? Tipo, a gente muda, mas no final é a farinha do mesmo saco, quando a gente tá falando dos Estados Unidos. Porque a gente fala muito assim, a gente está falando querendo ou não, da maior potência mundial do mundo atualmente. Eu acho que daqui a alguns anos a China talvez tem muito esse conflito China e Estados Unidos, que passe, que não passe, isso aí tipo, é muito indiferente para mim. Mas Estados Unidos tem um peso muito grande, isso também vale no Conselho de Segurança da ONU, né? Porque inúmeras resoluções contra Israel, elas passam no Conselho de Segurança da ONU, e a gente tem 5 países que têm poder de veto. Quais são esses países? França, Rússia, China, Reino Unido e Estados Unidos. Estados Unidos têm um acordo com Israel, eles são aliados. Por que eles são aliados? Porque, querendo ou não, Estados Unidos precisa de um aliado lá. E o aliado que eles encontraram é Israel. Tanto que a gente tem policiais americanos que vão treinar em Israel. A gente tem bases americanas em Israel. Eles têm muito essa questão de acordo político. Então, toda resolução que passa nas Nações Unidas, na ONU em si, para condenar Israel por algum crime, Estados Unidos veta. A única resolução que eles não vetaram, que eles deixaram passar, foi em 2016, com o governo Obama, no final de 2016, porque o Obama estava saindo, porque o governo Obama também foi... O governo Obama foi o governo que mais deu para Israel. Isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção de falar, porque o Obama, querendo ou não, ele foi um presidente... Teve aspectos muito positivos dele, mas ele foi o presidente que mais beneficiou também Israel nessa questão. E ele só não vetou essa resolução de 2016, que no caso foi a resolução dos assentamentos ilegais, que pedia a retirada imediata de todos os assentamentos ilegais israelenses em território palestino. Então, a gente está falando de mais de 400 assentamentos com mais de 600 mil pessoas. Por lei internacional, elas têm que ser retiradas e até hoje não foi feito nada, pelo contrário, foi aumentado. E só deixaram isso passar porque ele estava, tecnicamente, falam que ele estava irritado com o Trump e com o Netanyahu e foi, tipo, para dar uma alfinetada. Mas não foi, tipo, porque eu quero ajudar, assim, os palestinos, sabe? Então, é aquela coisa, os Estados Unidos têm, querendo ou não, tem uma relevância muito forte, assim, sabe? Certo. Realmente é uma questão muito complicada, né, essa dos Estados Unidos. Muito obrigada pela pergunta, inclusive, Belém. E a gente tem uma pergunta aqui da Renata. Primeiramente, muito obrigada pela sua fala. Sua explicação foi incrível e essa realidade é quase inimaginável. Por isso é tão importante falar sobre. Quais são as coisas que você acredita que nós, como indivíduos não relacionados à Palestina, podemos fazer para ajudar a causa? Oi, Renata, muito obrigada pela pergunta e pelo comentário também. Eu fico muito feliz de ler isso. Muitas pessoas me perguntam assim, eu não sou palestina, não tenho origem palestina, tipo, como é que eu posso fazer para apoiar? E é que eu sempre falo assim, eu aperto numa tecla, a questão palestina é uma questão de direitos humanos. Então, tu pode ter qualquer ideologia política, tu pode ser de qualquer canto do mundo. Eu acho que quando a gente está falando de direitos humanos, não tem como tu negar o que está acontecendo lá, entendeu? Eu acho que a melhor coisa que tu pode fazer para ti, no caso, é se informar, tentar aprender mais. Inclusive, eu vou depois deixar aqui com vocês um perfil no Instagram que tem vários PDFs de vários livros, de vários autores renomados, no caso, que falam sobre o conflito Palestina-Israel, porque é muito legal, assim, sabe? A gente aprender é uma leitura super fácil, tipo, que flui, assim, sabe? Não é aquela coisa cheia de palavra difícil e tal, um monte de coisa, assim. Mas eu acho que pode se educar na causa, pode compartilhar notícias sobre a causa. Agora a gente vai ter o Ramadã mês que vem, e eu vou participar de uma campanha onde a gente vai arrecadar dinheiro para os refugiados que não têm condições de comprar comida. Só que tem que tomar cuidado com essa questão de vaquinha online, porque a gente nunca sabe o que é verdade, o que não é verdade, tem tudo assim. Mas eu acho que o fato de tu estar interessado, tu querer ajudar, tu querer ter um impacto, já é um passo muito importante. Então, se educa, compartilha, segue páginas que falam sobre, compartilha com a família, com os amigos, fala sobre.
A gente tem também o BDS, que é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções, que é relacionado a Israel, que a gente tenta evitar produtos que são exportados de Israel, e não somente produtos, porque quando a gente fala de BDS, as pessoas falam, ai, eu não vou comprar essa garrafa d'água porque veio de Israel. Mas não, a gente está falando de companhias que têm associações legais, que concordam com a política de Israel, com o que o governo faz. O BDS é um movimento assim incrível. Eu faço parte da Juventude Sanaúd no Brasil. A gente está tentando trazer um pouco mais do BDS para o Brasil. Eu não sei se vocês ficaram sabendo que em Brasília teve a UNB, eu acho que é. Eu acho que esse é o nome da faculdade, se eu não estiver errada. A reitora tentou fazer um acordo para trazer, eu não sei se foi laboratórios ou cientistas, alguma coisa relacionada a Israel, e teve um boicote imenso dos estudantes, tipo, imenso, tão grande, que ela teve que cancelar o projeto, entendeu? E ela teve que lançar uma nota pedindo desculpas. Isso é o BDS, entendeu? É tu se posicionar, mostrando que tu não concorda com o que está acontecendo, tu não quer compactuar com esse sistema, tipo, opressor que está causando o que está causando, entendeu? Tipo, a gente tem muitas coisas para serem resolvidas antes de, tipo, colaborar ou não colaborar, sabe, com Israel ou nessa questão, assim. Não sei se eu respondi a questão, te deixei mais confusa, mas aí a gente pode esclarecer também, se ficou ruim. É muito legal porque às vezes a gente acha que, ai, tô longe, eu não consigo ajudar e tem como, né? Isso que é incrível. Muito, muito. Inclusive, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, quando eu comecei, eu deixei meu Instagram público ano passado. Quando eu deixei meu Instagram público, meu intuito nunca foi falar sobre a Palestina, tipo, porque era uma parte da minha vida, mas, tipo, eu nunca pensei assim, ah, tem essa necessidade. Eu queria falar da minha vida no Canadá e tal, tipo, uma coisa um pouco mais... Eu vou usar a palavra fútil, embora, tipo, não seja fútil. Tipo, é fútil, mas não é fútil. Tipo, tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas aí eu lembro que quando teve a Nakba 14 de maio do ano passado, eu falei, cara, eu vou fazer um videozinho, assim, sabe? Tipo, só uma coisa pra quem não sabe, assim, tipo, foi muito na inocência, assim. Aí, quando eu postei, eu vi uma resposta que, tipo, eu não tava esperando, assim. Eu lembro de postar, e aí eu tinha as notificações ligadas, e era, tipo, muito like, compartilhamento, comentário, tudo. Eu fiquei, gente, tipo, como assim? E aí as pessoas começaram a mandar mensagem, falando, ah, eu não sabia, tipo, como pode isso? Como é que aconteceu isso? E foi naquele momento, assim, que eu sentei, assim, eu conversei com os meus pais, eu falei, tipo, não é nem questão de criar conteúdo, mas é questão de educar as pessoas nessa questão, porque falta muito isso no Brasil, sabe? A gente não tem muito perfil que fala sobre isso, ou inúmeras questões que abordam, sabe, a questão da Palestina. E aí é bom e é ruim, porque que nem eu falei, tipo, não é uma coisa que eu queria, não é que eu não queria, só que é aquela coisa, né? Tu fala da Palestina, quem fala o que quer, escuta o que não quer também. Aí muitas vezes eu fazia postagens e eu acordava no dia seguinte com xingamentos, assim, tipo, eu tive que colocar no mudo tantas palavras no meu perfil que, tipo, vocês não têm noção, tipo, já me chamaram de terrorista, tipo, falaram que eu tava fazendo a vítima e, tipo, inúmeros pontos, assim, sabe? E foi muito difícil pra mim nisso. Eu lembro que eu chorava, assim, eu falava pra minha mãe, eu falava assim, ai, tipo, como é que pode as pessoas estarem vendo isso e, tipo, me xingando, tipo, o que que eu tô fazendo de errado? E aí, com o tempo, me ajudou a amadurecer. Eu percebi que é o mundo, entendeu? Tipo, é impossível todo mundo concordar contigo. Deixa eu, licença, só fazer um comentário da importância disso, porque a gente não escuta isso na escola, né, aqui no Brasil. No Ocidente, acho que em geral, mas na escola, assim, eu, pessoalmente, não sei, as pessoas que estão assistindo, eu nunca ouvi nada falando sobre Palestina na escola. Tudo que eu sei foi estudo por meios independentes, assim. E não é que a gente escuta falar mal ou escuta falar bem, a gente só simplesmente não escuta nada sobre isso. E daí, quando a gente vai, a gente que em meios sociais não tem nada a ver com isso, vai ouvir sobre questões do Oriente Médio em geral, pois a gente nunca escuta falar, é um boom, assim, porque tem tanta coisa que a gente nem imagina que acontece, né? No Oriente Médio, a gente para de escutar as coisas na escola depois da Primavera Árabe, como se nada tivesse acontecido depois de tudo isso, né? E essa importância de você, como, né, descendente de toda essa luta e toda essa força, comunicar as outras pessoas, educar os outros em relação a isso, né? E tu sabe, até antes da gente passar para a próxima pergunta só, a gente tem muito orientalismo, né? Eu não sei se vocês sabem da questão do orientalismo, que é uma questão
a narrativa do Oriente feita pelo Ocidente. Porque o Ocidente trata as pessoas do Oriente como um povo bárbaro, à margem da sociedade, como se fossem pessoas, tipo assim, atrasadas 1000 séculos atrás do pessoal do Ocidente, sabe? Quando eu penso assim, tipo, algumas das maiores descobertas foram feitas por árabes, por pessoas do Oriente Médio. E aí tem muito essa questão, tipo, o povo do Oriente Médio é um povo que precisa ser salvo. Que a gente fala muito assim, o pessoal reclama de refugiados, principalmente nos Estados Unidos. Eu vejo muitas pessoas reclamando assim, porque tem muito refugiado árabe que a gente não gosta disso, vai ter tudo terrorista. E eu fico assim, tipo, a minha mentalidade é, se tu não quer refugiado no teu país, para de explodir o país deles. Simples assim, tipo, por que que a gente tem assim? Não, mas é uma coisa muito triste, eu tô rindo, mas é triste. Estados Unidos é um dos países, se a gente for ver o número de mortes que os Estados Unidos causou, a gente tá colocando terrorista no lugar errado, entendeu? Querendo ou não, entendeu? São ações e coisas que as pessoas ignoram. E é por isso que eu falo assim, é muito fácil a gente ver assim, problema Irã e Estados Unidos, problema Rússia e não sei, tipo, inúmeros problemas assim que a gente tem, principalmente a situação do Iêmen que a gente tem, que é outra história completamente diferente, tá? Que tem intervenção da Arábia Saudita, tem um monte de coisa, que são países que estão lá na deles, vivendo a vida deles, e a população sofre porque a gente tem pessoas de outro país que vêm com essa síndrome de colonizador, com síndrome de salvador, para um lugar que, tipo assim, ninguém pediu para tu fazer isso, entendeu? Tipo assim, tu quer ajudar, vamos trabalhar para te tentar ajudar, mas não ajuda do jeito que te convém, sabe? É complicado isso. Com certeza. Ainda mais aqui no Ocidente, que a gente tem essa manipulação de achar que os Estados Unidos sempre tá certo, né? Daí fica mais complicado ainda. Então, por isso que é muito importante a gente estar estudando sobre esses assuntos. E temos uma pergunta da Sofia. Você falou de não acreditar muito na solução dos dois estados, mas acha que há alguma maneira de uma retratação de Israel? Vou falar sobre 2 pontos aqui. Para mim, a solução ideal seria, por exemplo, a gente vai ter um estado, todo mundo morando junto, lindo, pleno, as pessoas que foram expulsas das suas casas conseguiriam voltar, a gente não teria injustiças acontecendo, onde um povo, tipo, é privilegiado e o outro, tipo, sofre com isso. Só que, infelizmente, a gente acaba tendo que ser realista. Por isso que eu tenho noção que, atualmente, a solução mais próxima que a gente vai ter para esse conflito é a solução de 2 estados, entendeu? E eu converso muito sobre isso com amigas que são judias, que são israelenses também, porque elas acreditam que há necessidade de um estado exclusivamente judeu. E aí, para mim, eu fico, tá, mas como é que tu vai ter esse estado às custas de um povo que estava lá? Aí fica sempre nesse impasse, sabe? Aquela coisa aí, a gente pensa, tá, a solução mais realista é a solução dos 2 estados. Quando a gente fala na questão de retratação de Israel, a gente quer que, por exemplo, assim, uma coisa que eu acho muito boa a tua pergunta, aliás, obrigada, Sofia. Uma coisa que eu acho muito importante a gente mencionar é de que os palestinos não estão pedindo por algo fora do normal. Tipo, a gente não está pedindo para trazer alguém, trazer um foguete e nos levar para a Lua para a gente dar uma volta e voltar, entendeu? A gente está pedindo uma coisa básica, a gente está pedindo direitos humanos, a gente está pedindo implementação de leis que foram garantidas para nós, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, assim, a gente quer ter o direito, uma coisa que Israel tem que permitir, a gente quer que os refugiados tenham o direito de retornar, uma coisa que eles não fazem, entendeu? Por quê? Porque depois da diáspora, com filhos e netos, a gente tem 7 milhões de palestinos. A gente quer que os refugiados retornem, a gente quer que eles reconheçam o Estado palestino independente, a gente quer a remoção dos assentamentos ilegais. São coisas que Israel sabe que tem que fazer para a gente se aproximar de uma solução, mas que eles não vão abrir mão dessas questões, entendeu? E é por isso que a gente está nesse impasse, porque a gente tem aqui, assim, as emendas que eles têm que fazer é cumprir lei internacional. Tipo assim, literalmente, assim, a lei internacional fala, tu tem que deixar os refugiados voltarem, tu tem que tirar os assentamentos ilegais, e assim, ó, Israel também é o país, no caso, que mais foi condenado, tipo, que mais tem crimes na Corte Internacional. E todos esses crimes são crimes contra os direitos humanos dos palestinos. Então, quando a gente fala de fazer emenda, é importante a gente mencionar isso, porque, tipo assim,
os pontos que a gente quer. Por exemplo, assim, para mim, Hayat, a gente, desde antes, a gente reconhece Jerusalém como capital da Palestina, Jerusalém Oriental. E é uma coisa que hoje em dia Israel tomou conta, entendeu? E é parte da Palestina. A gente quer refugiados, a gente quer Jerusalém Oriental como nossa capital, a gente quer os assentamentos, a gente quer ter direito de livre trânsito dentro do nosso próprio país, entendeu? E aí, essas são as emendas que têm que ser feitas. Israel tem que cumprir com a lei internacional, tem que, tipo, respeitar os direitos humanos dos palestinos. E eu sei que é uma coisa muito simples e básica quando a gente fala sobre isso, só que são coisas que não são feitas, infelizmente, sabe? E é uma coisa diária, assim, que a gente tem que ficar apertando na mesma tecla. Sim, querer os direitos humanos, exatamente como você disse, o básico, né? E, inclusive, até queria comentar que eu mandei aqui o link do Instagram da Hayat para vocês poderem seguir ela e ver mais sobre a questão palestina no Instagram dela. Temos aqui uma pergunta da Renata. Ai, calma, pulei uma pergunta sem querer. Ah, não, tá certo, perdão. Ou não? Eu acho que peraí, a gente respondeu a Sofia agora. Aí a Renata agradeceu, aí a Inês Neves, eu acho que mandou alguma coisa. Ah, é verdade. Perdão, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo teu testemunho e explicação. Gostaria de perguntar se, no seu entender, a questão do Covid veio a agravar as dificuldades do povo palestino. Muito obrigada pela pergunta, Inês. É uma pergunta muito importante. Inclusive, eu anotei que eu ia falar do Covid na Palestina, não falei porque eu me empolguei e me esqueci. Mas atrapalhou muito, eu vou explicar por quê. Israel está sendo exemplo universal de vacinação. Eu acho que, per capita, é o país que mais vacina, o que, obviamente, é bom, né? Tipo, é uma questão ótima, assim, eles têm um avanço científico incrível lá, mas a questão é que a Convenção de Genebra também exige que eles tomem conta desse local que eles ocuparam militarmente, que não é feito, né? Porque muitas pessoas falam, não é obrigação dos israelenses vacinarem os palestinos. Mas quando tu tá vacinando colonos que vivem em território palestino, então tu tá, tipo, a gente vê a questão do um apartheid médico, né, que a gente tá falando. Inclusive tem uma palestina que ela estuda na Universidade de Israel em Tel Aviv, e ela foi garantida que ela teria o direito de se vacinar. Ela mora na Palestina, ela acordou às 5 da manhã, cruzou 8 checkpoints, pegou não sei quantos ônibus, chegou lá e foi negado para ela porque ela é palestina. E outra coisa, por exemplo, assim, a gente fala de Israel sendo exemplo de vacinação. Israel, no momento com o Covid, o que está fazendo? Está pegando doses que sobraram, está mandando para países, por exemplo, como a Índia. Eu não lembro, eu vou até ver aqui o nome dos países para não falar o nome errado, mas uns 3 ou 4 países, para que esses países reconheçam Jerusalém como capital de Israel e movam suas embaixadas para Jerusalém. Então, Israel está fazendo da questão da vacinação, que é uma questão humanitária, uma questão completamente política. E isso é uma coisa que a mídia não está... a mídia está falando, tá? Não posso nem reclamar porque estão falando muito disso, estão chamando de apartheid médico. Tipo, eu não tirei esse termo, assim, da minha cabeça. E outra coisa também, gente. Israel bloqueou a entrada de vacinas mandadas pela Rússia para Gaza. Tipo assim, a Rússia mandou, acho que, 5 mil doses de vacina, Israel bloqueou, não deixou passar. E aí tu fica, tipo... Tu não quer vacinar e quando mandam vacina, tu não deixa vacinar, entendeu? E é muito complicado, assim. Tanto que no início, quando a gente teve bem no início do Covid, ano passado, acho que em maio, abril, maio, quando chegaram, não lembro se foi a China, eu acho que foi a China que mandou suplementos médicos para a Palestina, e Israel pegou tudo, confiscou absolutamente tudo, entendeu? Aí fica aquela questão, tipo, tu não ajuda, mas ao mesmo tempo tu tá tentando impedir quem ajuda. E a gente fica assim, é muito triste pensar nisso, entendeu? Mas várias mortes palestinas que ocorreram podem ser devido ao Covid, podem ser responsabilizadas por esse bloqueio feito por Israel. Entendeu? Então não adianta nada de ser exemplo de vacinação quando tu tá promovendo um apartheid médico. Inclusive, os meus tios moram em Hebron, e eu lembro, assim, faz um mês já isso. Eu tava falando com meu tio, eu falei, quando é que vocês vão se vacinar? E, tipo assim, meu tio soltou uma gargalhada, assim, ele falou, tu tá perguntando, tá falando sério mesmo? Eu falei, sim, eu tô falando sério. Ele falou assim, olha, eles só vão começar a vacinar quem tem contato direto com os colonos. Tipo assim, se eles começarem a vacinar mais gente, é porque a gente tá no meio deles, não é porque, tipo, eles querem nos vacinar. E isso é uma coisa muito triste, entendeu? Porque a gente tá falando da vida de pessoas que estão
sendo jogadas fora, tipo, tu não quer dar para um país que tá literalmente tu tá ocupando, mas tu quer mandar doses para países que tu quer que reconheçam que a tua capital é uma que realmente não é, sabe? Eu só queria comentar a questão que você falou sobre as doações que estão sendo mandadas internacionalmente, né, e sendo confiscadas. Eu estava lendo, inclusive, esses dias um livro sobre capitalismo, né, e aborda justamente essa parte de que as doações é cerca de 15% estimado de que realmente chega ao destino que deveria chegar. Tantos, né, a gente vê na ONU, tantos fazem doações, se dispõe a ajudar e tudo muito bonito. Agora, na hora, chega a 15% do que realmente foi doado, ou até nesse caso, nada, né? Exatamente. Muito complicada essa questão. Inclusive, queria até agradecer por ter respondido a pergunta. Temos agora a pergunta da Renata. Eu cheguei a conhecer um pouco sobre a realidade da Palestina no Instagram e depois disso eu comecei a seguir várias mulheres muçulmanas que falavam sobre a verdade, sobre a religião, a vida no Oriente Médio e muitos outros assuntos. Mas ainda tenho muito a aprender sobre isso. Inclusive não foi uma pergunta, foi um comentário muito legal esse reconhecimento de seguir as mulheres muçulmanas. Eu ia falar isso, porque, que nem eu falei, a gente vem dessa questão do orientalismo, uma narração que tem, e a gente tem muito uma visão da mulher muçulmana sendo uma mulher oprimida, que ela é forçada a várias coisas, né? Eu me desgasto muito no Insta, debatendo, assim, conversando com as pessoas, tem gente que vale a pena conversar, tem gente que não vale a pena conversar. Como vocês podem ver, eu não uso hijab, deveria usar, é um mandamento da religião, mas a religião também não permite que ninguém me obrigue a nada, eu tenho meu livre-arbítrio de usar ou não usar. Eu não uso, assim, para vocês terem noção, a minha mãe usa, a família da minha mãe é extremamente religiosa, e nenhum deles nunca sequer abordou o assunto comigo. Então, aí a gente vê essa questão de quem é religioso, quem não é religioso, e a questão da cultura inserida nisso. Tanto que muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, assim, o que trouxe para a mulher o direito do voto foi o islamismo. O que trouxe para a mulher o direito do divórcio foi o islamismo também. E aí muitas pessoas perguntam, a mulher muçulmana pode se divorciar, a mulher muçulmana pode isso, sendo que, tipo assim, a religião me dá todos os meus direitos. O que me tira esses direitos é a cultura machista que a gente está inserido, entendeu? E tem muito essa questão, por exemplo, assim, a gente tem muçulmanas que vivem em países de maioria árabe que falam para elas, é muito mais difícil ser muçulmana lá do que ser muçulmana, por exemplo, onde tu mora, Hayat. Eu não tenho como concordar nem como discordar, porque é uma realidade que não é a minha. Tem mulheres que são forçadas a colocar o hijab? Tem. Tem mulheres que são forçadas a, tipo, casamento arranjado? Tem. Isso é o que a religião manda? Não é, entendeu? Aí é que nem eu falo, a gente tem muito essa questão da religião e da cultura e misturam, e aí tu fica batendo uma tecla, eles falam, mas eu vi lá no Clone, na novela, que é diferente, aí eu fico, tipo, não tem muito o que eu falar, assim, sabe? Sim, inclusive, machismo tem em todo que é lugar, porque não é a religião que é machista, e sim as pessoas, né? Então, tem que também... É um pouco interessante isso, porque, assim, obviamente a gente não está comparando tragédia aqui, mas o Brasil é o 5º país na lista de feminicídio. Aí eu fico tipo, cara, quando eu vou para Palestina, eu me sinto muito mais segura do que se eu vou pro Brasil. Quando eu vou pro Brasil, tipo, passou das 8 da noite, eu não paro em sinaleira vermelha. Assim, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no carro é trancar o carro. São medidas de segurança, tipo assim, eu tenho medo de ser mulher no Brasil. E é uma coisa muito triste tu falar isso, entendeu? Mas eu tenho medo. E eu acredito que vocês também, quando vocês vão sair na rua sozinhas, até aqui no Canadá também, tipo, aqui não é a perfeição, sabe? Tu vai pegar transporte público, tu vai em algum lugar, vão mexer contigo, porque a gente vive numa sociedade onde isso teoricamente tá ok, entendeu? E não é esse o caso. E aí eu fico tipo assim, pode não ser perfeito, não tô dizendo que a cultura árabe é perfeita, porque não é, assim como tu falou. Cultura árabe é machista, cultura brasileira é machista, cultura canadense é machista, a gente vive num mundo machista, mas a gente tem que saber o que a gente está comparando, o que é verdade, o que a mídia nos fornece, assim, que não é tão verdade assim, sabe? Com certeza. Eu só queria fazer... Desculpa, Nath. Eu só queria fazer uma pergunta, já que você falou do assunto do hijab. Eu sou meio ignorante nisso. E eu queria te perguntar se você conseguir me explicar
o que simboliza para a mulher usar o hijab, porque eu já escutei que é empoderamento, mas eu não sei exatamente como é que isso funciona. Será que você conseguiria me explicar ou outra hora? Não sei. Não tem problema. É rapidinho, assim. Eu não. Tipo assim, ó. O que tu acha que é o hijab? Tipo, normal, assim. O hijab pra ti é o pano na cabeça. Acho Não que tem é uma resposta forma errada. de Não se tem cobrir. resposta errada. Sim, tipo assim, o hijab, ele é um código de vestimenta. Inclusive, os homens também têm um código de vestimenta. Os homens também têm hijab. Por exemplo, questão de não poder usar ouro, questão de não poder mostrar nada do umbigo até os joelhos. Tipo, tem inúmeras questões assim, mas que não vem ao caso, porque a gente não tá falando de homem agora, a gente tá falando da gente. Mas por que a mulher muçulmana ela usa o hijab? Ela usa em questão da modéstia dela e porque ela se sente à vontade. Eu vou te dar o exemplo da minha mãe, que com quem eu moro assim. Minha mãe, que eu te falei, ela vem de uma família religiosa, ela viveu a vida toda dela com o Alcorão muito presente na vida dela, o pai dela, ele ia para a mesquita, ele era um dos que falava e tudo assim, então ela já veio com essa mentalidade, não somente da religião, mas da vestimenta, de que assim ela está se preservando. Tem várias interpretações diferentes do hijab, não é todo mundo que concorda com isso, tem gente que mesmo depois que a gente explica ainda vê como algo de opressão, porque fala, mas tu tá tentando se proteger dos homens, porque os homens estão olhando para ti, tipo, qual é o sentido? Tu deveria ser livre. E eu entendo isso, tá? Eu acho que o que pode ser liberdade para ti pode não ser a mesma coisa do que para mim, entendeu? E eu acho que tá tudo bem isso, mas eu acho que no final é sobre a mulher se sentir bem com ela mesma e como ela tá saindo, entendeu? Por exemplo, assim, tu vai cobrir o teu cabelo não por causa dos homens, mas por causa de Deus, porque é um mandamento, porque é uma questão de preservação, uma questão de modéstia. O intuito do hijab em si é não chamar atenção, tipo, atrair maus olhares ou aquela atenção negativa, só que, por exemplo, assim, quando tu vai no Brasil e tu usa o hijab, é o sentido completamente oposto, entendeu? Tipo, se tu sair na rua sem o hijab, tu é mais uma pessoa. Se tu sair na rua com o hijab, tu tá chamando toda a atenção que o intuito é tu não chamar. Então, é tipo o significado oposto. E aí muitas pessoas falam, principalmente quando a gente fala a questão de feminismo, porque eu me considero feminista. Aí a pessoa fala, mas a tua religião oprime a mulher, como é que se considera feminista, assim? E aí eu fico tipo, olha, minha religião me dá todos os meus direitos. É direito de herança, de divórcio, de tudo isso. Só que a sociedade que eu vivo não me dá isso, entendeu? Então como é que eu posso estar bem com tudo isso se eu vou sair na rua, não vou me sentir bem, se eu vou me sentir oprimida, se eu vou me sentir, tipo, vou ser assediada, são coisas que me afetam. Mas ao mesmo tempo, e eu vou ser bem direta assim com isso, eu espero não ofender ninguém também. Tu sair com pouca roupa na rua ou tu sair da maneira que tu se sentir confortável, tu tá extremamente correto em fazer isso, mas isso não quer dizer que essa é a única forma de empoderamento que tu tem, entendeu? Empoderamento é tu poder sair da maneira que tu quer, da maneira que tu se sente confortável, tu poder professar a tua fé sem ser incomodada. E isso falta muito no Brasil, assim, por exemplo, a gente vê na Austrália, teve uma mulher muçulmana que estava literalmente no restaurante e foi espancada porque ela estava usando hijab. Na Nova Zelândia, a gente teve o cara que entrou na mesquita e saiu atirando em todo mundo. Então, tu tá expressando a tua fé, tu tá lá, tipo, sem incomodar ninguém, e tu acaba sendo um alvo, sabe? Eu não sei se eu te respondi ou se eu ficou tudo confuso, assim, eu fico meio empolgada, desculpa. Não, respondeu sim. Obrigada. Eu acho que é aquela coisa também de quando a gente começa a entrar no assunto do feminismo, e até a gente conversou um pouco mais sobre isso na segunda com a Maia, que também é muçulmana e ela faz o uso do hijab. É a questão de que se o seu feminismo ele não é inclusivo para mulheres de todas as religiões, de todas as cores, formatos de corpo, do que vale o teu feminismo, né? Assim, eu tenho o mesmo direito estando com Seletivo. shorts curtos do que uma mulher com um niqab, toda coberta, ou uma mulher gorda, uma mulher preta, uma mulher trans. Nosso feminismo, ele tem que lutar por todas, né? Não por uma só. Mas eu queria fazer um comentário, já que a gente estava falando desses simbolismos e do hijab. Se você poderia comentar um pouco mais do seu lenço, o que ele representa dentro da causa palestina, e daí já até puxar um pouco sobre o nacionalismo palestino, porque eu vi esses dias no seu Instagram uma tour mostrando os casamentos palestinos. Me deu uma Casamento. vontade de casamento. E esse Menina, nacionalismo falou muito bonito, assim. E eu acho que você podia falar um pouco sobre esse lado, um pouco mais, pra gente entrar num assunto mais gostoso de conversar. esse aqui a gente chama de kifeia, ou rata também. Ele é o lenço tradicional. Tipo assim,
Antes ele era usado por vários países árabes, assim, principalmente Síria, Líbano e Palestina, mas com o passar dos tempos foi associado à resistência palestina. Ó. Ele é essa estampa dele. Ele é um quadrado, assim, tem inúmeros jeitos de usar, tipo, o tutorial de moda aqui, ó. A gente pode, tipo, usar como uma manta, assim, ó. Tipo, arrumar direitinho e tal, assim. Pra não deixar tão... Ou usar como uma bandana e tal. E é um símbolo de resistência, porque isso aqui era o que muitas vezes era usado para reconhecer os rebeldes contra os atos de violência contra Israel também. Não somente isso, eu fiz inclusive, peraí, deixa eu abrir aqui se vocês me dão licença, um post no Instagram que eu falava de outro, peraí, tá aqui eu acho. Eu vou ler isso aqui porque fala de um ponto que eu não saberia explicar, se vocês me permitem, assim, se não ficar ruim assim. Mas eu escrevi assim, ó, a origem da Kefaya vem desde os sumerianos e babilônios na Mesopotâmia. Inclusive, o profeta Maomé também fazia uso do chameg, que é outro nome para Kefaya. Então, também tem um significado religioso para a gente. O lenço já existia, como eu falei, foi associado com a causa palestina durante a Revolta Árabe em 1916, 1918, durante o mandato britânico na Palestina, por volta do ano de 1936, as autoridades tentaram proibir o uso da kefaya, porque, como eu falei, era como eles reconheciam os rebeldes contra a causa e tudo. Embora o lenço... ele já existia há muito tempo, mas ele começou a ser associado mais diretamente com a causa palestina por causa do Yasser Arafat, que foi um símbolo assim, ó, de extrema resistência para a gente, e foram raros os momentos e ocasiões que ele foi visto sem a kefaya dele. Então, quando a gente fala de resistência, de opressão, de tudo, isso aqui tipo, é um símbolo assim, qualquer pessoa que eu ver na rua usando isso, eu sei que apoia a causa palestina, sabe? E, inclusive, tipo, não tem tanto acesso a kefaya, no caso, a gente chama de rata ou kefaya no Brasil, mas aqui, por exemplo, a gente tem bandana, a gente tem colinha, tipo, rabicó, assim, sabe? Eu não sei como é que vocês chamam, porque no sul eu chamo de colinha, o pessoal acha, tipo, horrível que eu falo colinha. Mas tem inúmeras maneiras, tipo, tu pode... eu gosto muito de colocar também na cabeça, assim, e daí, tipo, fica bem bonito também, só que esse aqui é muito grande, aí não dá pra deixar tanto, assim, sabe? Mas eu acho lindo, assim, eu podendo usar, já coloco em tudo que é oportunidade. Nossa, eu queria comentar que eu não sabia dessa questão, achei super interessante, muito legal, e achei lindo o seu lenço também. Ai, obrigada. Temos aqui mais 2 perguntinhas, daí para a gente ir encerrando, que já está quase 1h30 de palestra. Bom, temos uma pergunta da Yasmin. Primeiramente, boa noite. Agradeço desde já essa palestra maravilhosa com a Hayat. Estou adorando ouvir tudo e é bastante falar sobre isso. Bem, minha pergunta é, Hayat, você com descendência palestina, qual é a melhor solução para essa situação toda? Observação, sou muçulmana e também descendente de palestino. Cara, eu não ia falar isso, mas é que eu vou ter que falar, porque ela falou que era descendente de palestino também. Eu tenho uma amiga que ela se chama Yasmin Ahmad, é que, literalmente o mesmo nome que tu. Aí eu mandei um WhatsApp pra ela, e eu mandei foto aqui, e eu perguntei pra ela, amiga, tipo, é tu? Porque eu tava, tipo assim, muito chocada, e agora tu falou que tu é muçulmana também com descendência palestina, eu adorei. Uma grande amiga tem o mesmo nome e sobrenome que tu. Muito obrigada, primeiro, pelos comentários. A melhor situação, eu acho que atualmente assim seria a solução dos 2 estados. A gente tem um estado israelense, que é o que a gente já tem, com a política deles, que é o que nem eu falei, eles regem a política deles com base no sionismo, e um estado independente palestino. Obviamente, uma coisa que é importante a gente ressaltar é de que vai ser muito difícil a gente conseguir o território que a gente tinha antes de 1967. Mesmo depois da partilha, a gente tinha 42%, depois a gente ficou com menos de 7%. Então, se a gente voltasse para os 42%, seria o sonho, assim, sabe? Ai, vamos voltar porque a gente tinha e não vamos reclamar mais. Mas é que não tem como. Então, eu acho que seria a criação de um Estado palestino independente, sem ligação alguma dependendo de Israel. A gente gostaria que a ocupação saísse da Palestina, os assentamentos ilegais, que os soldados israelenses não tivessem autoridade dentro da Palestina, porque, inclusive, por exemplo,
Se tu é um palestino e um colono israelense te bate ou joga uma pedra em ti, os soldados israelenses tipo, retiram ele, mas se tu faz isso com um colono, tu vai preso, mesmo dentro do teu próprio país, assim. Então, são coisas como essas que tem que ter uma solução assim, sabe? Então, um estado onde a gente não tivesse à mercê de ninguém, entendeu? Onde a gente pudesse seguir com a nossa vida, ter os nossos direitos garantidos, onde os refugiados pudessem retornar, onde a gente tivesse autorização, tipo, a gente tivesse liberdade de ter acordos com outros países, porque vários acordos políticos com a Palestina são impedidos devidamente por causa de Israel, entendeu? Então a gente não consegue crescer economicamente. Por isso que, tipo, a gente está numa situação tão complicada e delicada. A gente não tem como fazer, entendeu? Inclusive, tipo, terras férteis, que são nossas, de plantação de oliveira, várias coisas foram tiradas de nós também. Então, nem para plantação, assim, a gente tem muito recurso. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada pela resposta. Nossa, que muita coincidência essa questão do nome. Muito, muito legal isso. Eu vi o nome, eu mandei para minha amiga. Nossa, eu tô chocada, enfim, muito engraçado essa questão. Temos a pergunta da Fernanda. Hayat, perdão. Estou pronunciando certo o seu nome? Como é que tu falou de novo? Desculpa. Hayat. É que me chamam de... Tá certo. É Hayat. Hayat. Isso, Tá, perfeito. Hayat. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela fala muito enriquecedora. Entrando nessa questão do hijab, gostaria de saber se o uso do niqab, da burca, etc., é uma escolha pessoal ou uma diferença na vertente religiosa? Oi, Fernanda, muito boa pergunta. Para quem não sabe, a gente tem mais de duas vertentes, mas as duas vertentes principais são sunita e xiita. A Maria Melhem, que estava aqui na segunda, eu acho, que falou do feminismo islâmico, ela é xiita. Eu sou sunita. E o que difere mais assim entre as vertentes é a questão do que a gente acredita que aconteceu depois que o profeta Maomé faleceu. Tipo, quem deveria assumir certas coisas, certos mandamentos e tal, mas é tranquilo, assim, a gente é tudo muçulmano, né? Ninguém é mais muçulmano que ninguém. A questão, eu vou te dar a minha opinião pessoal, pode ser que algumas pessoas discordem de mim, tá? Eu vejo a questão do niqab e da burca como uma questão cultural. Eu acho que não tem a ver com vertente religiosa. Tem algumas pessoas que são mais religiosas que outras, porque, por exemplo, assim, a sunnah pra gente é algo que é positivo, tipo, algo que tu faz a mais. Por exemplo, eu vou rezar, vai ser uma sunnah para mim se eu rezar uma a mais, fazer alguma coisa a mais, então é algo positivo, tipo, algo a mais. Tem pessoas que veem a questão do niqab e da burca como uma sunnah, tipo, se eu fizer isso, eu vou estar mais próxima, tipo, a paraíso, ou Deus, ou seja o que for, assim, é uma escolha pessoal da pessoa, mas o Alcorão não manda tu usar. Tipo assim, a ordem de Deus é usar o hijab, mas pelo que eu saiba, não manda tu usar niqab ou burca. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem a Iris do Vida nas Arábias, que ela mora na Arábia Saudita, e ela fala muito dessa questão, por quê? Porque ela usa só o hijab, mas quando ela sai na rua na Arábia Saudita, devido a uma questão cultural, ela usa o niqab. Ela usa, tipo, ela tapa aqui também. E muitas pessoas falam, mas tu é obrigada a fazer isso, e a maioria usa lá. Se tu não usar, talvez vão te olhar feio, alguma coisa, mas ela já falou várias vezes que ela usa por se sentir mais confortável. Tipo assim, tá todo mundo usando, eu vou usar, e ela falou que, tipo, é melhor do que usar máscara também, tipo, ela fala bastante disso, assim, eu aconselho bastante lá conferir. Então, algumas pessoas veem como questão religiosa, tipo, eu vou estar mais próxima da religião, alguma coisa assim, mas se tu for ver, a grande maioria realmente não usa porque não é obrigatório. É mais uma questão cultural e pessoal da pessoa. Tipo, minha mãe, por exemplo, de uma família extremamente religiosa, nenhuma da família da minha mãe usa, sabe? Eu tinha uma perguntinha que até surgiu agora, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas, assim, é costume nessas simulações da ONU que quando alguém representa um país de maioria árabe, a pessoa usa o hijab, né, durante a simulação. Você considera isso um ato de apropriação cultural, algo errado? Porque a gente vê muito isso com a questão do turbante, né, que se considera apropriação cultural africana, né? O que você opina sobre? Para a gente até repassar para as próximas simulações. Eu acho que assim, muitas pessoas me perguntam, eu quero usar o hijab.
posso usar? Por que que eu não uso hijab ainda? Porque o hijab ele não é só um pano na cabeça, ele é algo que ele vem com uma responsabilidade e tu tá representando algo. Quando alguém olha para ti, vai saber, essa mulher é muçulmana. Então, por exemplo, assim, se tu quer usar o hijab sabendo o que ele representa e com um código de ética que vem com ele, eu não vejo problema algum, muito pelo contrário. A gente teve o International Hijab Day há 2 semanas atrás, eu acho, e eu, inclusive, pedi para vários seguidores, assim, se vocês postarem, tipo, me marquem, porque eu quero ver, porque eu acho muito legal. Eu fico assim, tipo, estão simpatizando, assim, tipo, eu acho isso muito legal. Mas eu acho que tu tem que usar sabendo o que ele representa. Tipo, não adianta só, eu tô falando de um país árabe. Peraí, a minha bateria vai morrer aqui, eu vou desligar bem com vocês, peraí. Não adianta muito. Peraí. Deu. Não adianta a gente pegar e falar assim, vou fazer uma simulação da Palestina, por exemplo, eu vou colocar o hijab porque a maioria lá é muçulmana. Tipo, beleza, assim, eu não vejo nada de errado, mas quando tu for usar, só saiba o que ele representa, entendeu? Porque, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo bem simples, assim, no islamismo a gente não pode beber, tá? Tem muçulmano que bebe, tipo assim, isso aí vai muito da pessoa, tipo, eu não sou ninguém pra julgar ninguém, eu não uso hijab, tipo assim, o único que julga é Deus, tu julgar é pecado também, o pessoal fica julgando uns dos outros, mas não tem nada que julgar, mas vamos supor, tá? A pessoa tá lá, muçulmana, quer beber, bebe, tipo, faz a tua, mas tu usando hijab, tu vai pra um barzinho, aí tu fica bebendo, tu fica bêbada, tipo, não condiz com o que o hijab representa, sabe? E isso é muito para mim também, porque, por exemplo, antes de tu usar o hijab, a gente tem vários pilares do islamismo. O Ramadã é um dos pilares, as 5 rezas por dia é um pilar. Então, o que que adianta tu colocar o hijab? Porque, tipo assim, que nem a Mariam Chames sempre fala, o hijab é a cereja, a cereja no topo do bolo. É o máximo assim que tu pode chegar. Então, tu tem que conquistar certas coisas antes de chegar na questão do hijab, entendeu? E é o que eu tô trabalhando, assim, tipo, não sei quando, se Deus quiser, uma hora vai chegar, mas, tipo, tem vezes que eu perco uma reza, são coisas, assim, sabe, pequenas, assim, tipo, tem coisas que eu faço também que a religião não condiz totalmente, mas a gente tenta sempre melhorar, o intuito é sempre melhorar. Muito obrigada pela resposta. Eu também não sabia essa questão. É até legal a gente repassar para as próximas simulações para as pessoas conhecerem realmente o significado, né? Interessante isso. Bom, vamos encerrando então, né, a nossa palestra. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua fala, porque eu, particularmente, sou uma pessoa muito leiga nesse assunto e eu aprendi muito, 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 muito mesmo. Então, antes de passar a palavra para Belém encerrar a nossa palestra, eu gostaria de te agradecer por isso, porque você me ensinou um monte. Belém, Eu que pode... agradeço, sério. Olha, eu acho que em nome de toda a Micromoon e todo mundo que está assistindo aqui, a gente queria te agradecer muito mesmo, porque até o jeito como você transmitiu isso, dando liberdade para a gente trazer esses questionamentos que a gente tem, foi muito bom mesmo. Não sei nem o que falar, porque realmente foi sensacional, realmente você repassou muito conhecimento para a gente. A questão do hijab. Meu Deus do céu! Enfim, a questão do hijab até eu acho que é interessante a gente repassar nas próximas simulações, né? O significado antes das pessoas usarem, né? Indicar o comportamento que se deve ter carregando esse símbolo, né? Porque não é um pano, é um símbolo. Enfim, a gente só queria te agradecer mesmo por esse tempo que você dedicou a gente. A Ana Clara quer falar? Eu posso falar? Ou... Não, pode falar, eu só ia agradecer também, assinar embaixo do que as meninas disseram. Muito bom poder conversar contigo nessa semana tão importante, que tem um simbolismo tão grande, né? Carregado no 8M, e a gente abrir esses diálogos multiculturais com todas as mulheres que a gente pôde ouvir essa semana e ter várias perspectivas novas e agora agregar a sua perspectiva, você ter paciência para explicar tudo bem didaticamente. Foi incrível. Muito obrigada por ceder seu tempo pra gente. Não, eu queria agradecer pelo convite, eu achei a iniciativa de vocês, assim, incrível. Podem contar comigo quando precisar.
não é fazendo propaganda, tá? Não precisa me seguir, mas para quem quer conhecer mais sobre a causa palestina, eu tenho alguns IGTVs que vocês podem ver. Eu vou mostrar aqui, peraí. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho alguns IGTVs que eu fiz que falam especificamente sobre tópicos palestinos. Eu fiz um IGTV que foca na Nakba, que foi o primeiro da causa palestina que eu fiz. Então, se vocês querem aprender mais, vocês podem entrar para ver, porque eu coloco sempre os links embaixo, é tudo com fotos, com dados, então, se vocês querem aprender mais de uma maneira, tipo, 3, 4, 5 minutos já ajuda. Eu vou colocar aqui no chat o perfil de uma conhecida minha, que se chama Desoriente-se. E eu recomendo que vocês entrem no perfil, porque tem um drive no perfil dela, que tu entra e tem vários livros sobre inúmeras questões do Oriente Médio. E tem dois autores que eu quero recomendar para vocês. Um se chama Edward Said, que ele era palestino, ele faleceu. Ele escreveu A Questão da Palestina, que explica assim, ó, de maneira muito, muito, muito fácil, assim, e rápida, como foi o conflito e tudo. E outro autor é o Ilan Pappé, que lançou o livro A Limpeza Étnica da Palestina. E o Ilan Pappé é israelense, ele é historiador israelense, e ele teve que sair de Israel porque ele foi perseguido depois de publicar o livro. Assim, as pessoas estavam dizendo que ele era antissemita, porque ele é antisionista, e ficou nesse debate também. Então, entre no perfil que eu coloquei, porque tem vários drives, assim. Vocês podem me chamar também no Instagram se vocês tiverem dúvidas. Eu demoro, mas eu respondo, assim. A Natália sabe que ela me chamava no WhatsApp, eu tipo, demorava horrores assim para responder, mas juro que não é por mal. E eu queria só agradecer mesmo por abrir espaço para eu conseguir falar mais da causa palestina, é algo muito importante para mim, e é bom saber que o pessoal também quer aprender sobre. Então, muito obrigada mesmo, vocês são incríveis. Nós que agradecemos. Inclusive, se a Hayat não está fazendo propaganda do Instagram dela, eu estou, porque eu acho incrível, então sigam. Já está aqui o link no chat. E muito boa noite a todos. Muito obrigada a todos que compareceram na nossa semana de palestras. Uma honra ter a Hayat aqui com a gente na nossa última palestra da semana de palestras. Então, para fechar com chave de ouro tudo isso. Muito, muito, muito obrigada a todos que compareceram. E uma boa noite também, pessoal. Nós vamos deixar essa live gravada. E daí, depois vamos disponibilizar no nosso Instagram. Muito obrigada a todos. Boa noite, gente.